Cara, o Corinthians tem interesse no Alisson de São Paulo e o pessoal falou tudo sobre isso, vamos dar uma olhada. Houve uma tentativa realmente, uma tentativa que na verdade não é que ela houve, talvez ela até haja nesse momento, né, no gerúndio esteja acontecendo com o volante ou meio-campista Alisson do São Paulo. Por enquanto está no campo da sondagem, da consulta, da tentativa de um jogador muito querido pelo técnico Dorival Júnior, que foi técnico do Alisson no São Paulo. Ambos foram campeões de Copa do Brasil, inclusive. O Dorival é responsável, na minha opinião, por reinventar a carreira do Alisson, que sempre foi um meia atacante ou um jogador de lado de campo com funções táticas até defensivas. Cara, e com o Dorival ele jogou muito bem, né? Eu acho que seria uma ótima recomposição pro Maicon, que saiu, né? E foi pro Atlético Mineiro. No Grêmio jogava assim, no comando do Renato Gaúcho, né? Como um cara, mais ou menos como o Ramiro também foi no time do Grêmio, não no Corinthians, mas um cara aberto pelo lado direito, voltando para marcar. No São Paulo, o Dorival transforma o Alisson como um segundo volante. E ele se reinventa na posição. Estava muito bem, chegou a ser cotado para a seleção brasileira e foi fundamental naquele título do São Paulo. Hoje ele está um pouco em baixa, é verdade, como todo São Paulo, né? O São Paulo não fornece nenhum tipo de confiança quando a gente vai olhar um jogador para contratar, muito por conta do momento do time e do clube. Mas o Alisson, como eu disse, é um cara super profissional, conheço assim a história dele, acompanhei ele muito no Grêmio do São Paulo, tive contato com ele, um cara formidável, assim, de uma retidão, é um cara muito trabalhador e que teve um grande momento, Já tem os seus 32 anos, mas vamos lá, né? 32 anos, o cara tem lenha para queimar. Houve um interesse através do Marcelo Paz, mas o São Paulo inicialmente não se interessou, evidentemente, em negociar o Alisson. Chegaram a conversar sobre alguns atletas. O Corinthians inicialmente aceitaria uma troca de jogadores com atletas que não estavam nos planos. O Félix Torres agora está indo para o Inter, mas assim, Kaká, o lateral esquerdo Hugo, jogadores que evidentemente o São Paulo não se interessaria. Se fosse, eu vi que houve uma especulação no Ranieri, os caras só querem o Ranieri, né? O Flamengo é o Breno Bidon, não, o Ranieri eu aceito. Que isso? Não, peraí. Não foi no caso do Bidon, foi outro clube que numa negociação, numa troca, estava aceitando o Ranieri. Quem foi? Foi o Botafogo, né, que queria a troca do Savarino pelo Ranieri ou Gustavo Henrique, né? Agora eu não vou lembrar. Mas o Ranieri é titular, cara. O Ranieri é titular. No Savarino. O Gustavo Henrique e o Ranieri. Pelo amor de Deus. Senta lá, filho. Vai esperar. Então, assim, claro que o Corinthians não vai liberar o Ranieri para trazer o Alisson. Mas se daqui a pouco o São Paulo se interessar por algum outro jogador que não seja lá um protagonista do time, que seja uma função mais específica que o São Paulo precise, possa ter negócio. Não tá descartado não, tá? O Alisson gosta muito do Dorival, o Dorival gosta dele. Vamos ver o que acontece nos próximos dias. E atenção, torcedor do São Paulo e do Corinthians, 3-1. Essa é a proposta do Timão pelo jogador do tricolor paulista. Héctor Hernandes e o lateral esquerdo Hugo por Alisson. O São Paulo. E atenção, torcedor do São Paulo e do Corinthians, 3-1. Essa é a proposta do Timão pelo jogador do tricolor paulista. Héctor Hernandes e o lateral esquerdo Hugo por Alisson. O São Paulo já demonstrou interesse no nome de Héctor Hernandes, até porque o time tem dificuldades no setor ofensivo e, assim como o Corinthians, também tem dificuldades para contratar. Então, de certa maneira, um ajuda o outro. O Corinthians, que é o meio-campista, ele perdeu espaço no São Paulo, faz um tempo que não joga bem com a camisa do São Paulo, Cara, eu acho que pode oferecer até o Pedro Raul, que foi emprestado pro Ceará na última temporada. Eu acho que não vai ser bem aproveitado pelo Dorival essa temporada também. Homem de confiança do Dorival. O São Paulo precisa de jogadores. Um lateral esquerdo, um zagueiro que está em baixa e tem um bom potencial de revenda pro mercado e que faz parceria com Arboleda na seleção equatoriana, e um atacante. De certa maneira, parece ser bom para os dois lados. Por mais que os 3 jogadores estejam em baixa no Corinthians, o Alisson também está em baixa no São Paulo. Os dois times precisam melhorar o seu elenco, e eu entendo que essa troca pode ser útil para os dois lados. Para você, quem sai ganhando com essa? O São Paulo, que vai ter mais jogadores, mas de certa maneira vai ter mais despesas com salários.
ou o Corinthians, que consegue um jogador para mudar o seu status no meio-campo. Viram que o Alisson interessa ao Corinthians? Alisson do Corinthians do Dorival. O Dorival foi o único que fez esse cara jogar, o Papai Papudo. Foi o único que fez o Papai Papudo jogar, foi o Dorival, né? Lembra a papada do Alisson quando tava no final do ano? Quero ver como é que ele tá agora. Você já tava gordo antes das férias, imagina agora, que ele teve a ceia, Peru, Natal, imagina como ele vai estar. Aí o Corinthians fez uma sondagem lá com o staff do Alisson, não tem nenhuma negociação em andamento. Inclusive o Corinthians podia até colocar jogador no negócio, lá o Félix Torres, um tal de Hector Hernandes, que eu não sei nem quem é. Se o São Paulo for negociar, vai pegar o pior jogador, com certeza, né? Eu acho que o Alisson devia ir. É um cara que já passou o tempo dele no São Paulo. Corintiano, se quiser, é isso aqui, ó. Se o Corinthians quiser contar com o Alisson no elenco de Dorival, a troca. Corintiano, se quiser, é isso aqui, ó. Se o Corinthians quiser contar com o Alisson no elenco de Dorival, a troca é essa aqui, ó. É a troca mais justa a se fazer. Se bem que... Cara, aí não vale a pena trocar o Alisson pelo Ranieri, não vale nem um pouco a pena. Eu ainda acho que o São Paulo vai sair no prejuízo mandando o Alisson pro Corinthians e o Ranieri vindo do Corinthians pro São Paulo, né? Porque o Alisson é melhor, só que o Alisson tem seus 32 anos e o Ranieri tem seus 20 e poucos anos. Um de 32 nosso indo pra lá e o de 20 e poucos dele vindo pra cá. Bom, gostei. Troca justa. É a troca mais justa a se fazer, Corintiano. Vocês querem o Alisson? Manda o Ranieri pra cá. Olha, meu amigo, o manto do São Paulo caiu bem no Ranieri. Caiu bem no Ranieri, o manto do meu São Paulo combinou perfeitamente. Ranieri, vem, irmão. Vem ser feliz no maior do Brasil. Corintiano. Cara, não combinou nada com o Ranieri. Essa aqui é a troca. É a troca mais justa. Não vem com esse papo de Hector Hernandes, de Vitinho tá encostado. Não vem com esse papo de André Ramalho, de Hugo, de Félix Torres, não. Essa aqui é a troca. Se não quiser mandar o Ranieri, manda o Carrillo. Ou o Garro, ou o Yuri Alberto, ou o Memphis, ou o Hugo Souza. Mas não vem com esse Hector Hernandes, essa turma aí não, rapaz. Mas Corintiano, essa aqui é a troca. Se quiser, é isso aqui. É pegar ou largar. É uma boa pro Corinthians? Seria um bom substituto pro Maicon? Seria, o Alisson é melhor. Eu acho o Alisson melhor que o Maicon. Melhor que o Maicon? Eu acho o Alisson melhor que o Maicon. Seria, sim, uma chegada importante no Corinthians para aquele setor que o Corinthians faz bem, né? O Corinthians tem bons jogadores nesse setor também, né? Mas o Alisson, antes da lesão dele, era um dos jogadores mais importantes do São Paulo, Fefão. Né? Aí teve a lesão do tornozelo, ele se machucou, ficou um tempo fora, e aí ele perdeu espaço, foi perdendo espaço no São Paulo. Mas antes da lesão, o Maicon era o Maicon e mais... O Maicon e mais 10. Isso, ele foi na final da Copa do Brasil, capitão da equipe do Corinthians. Exato. Então, era ele e mais 10. Então, antes da lesão, era um jogador muito importante. Bom, em relação ao Alisson... Eu tava falando do Alisson, desculpa, falei Maicon, mas era o Alisson, que era um jogador importante. Enfim, rapaziada, até o pessoal falando um pouco sobre essa possível contratação do Corinthians, ainda não passa de uma especulação, né? O Corinthians realmente aí tem interesse e realmente a melhor fase do Alisson ali foi com o Dorival Júnior, e eu acho sim que seria uma boa reposição ali pro Maicon. Eu acho que o Maicon teve seus momentos bons no Corinthians, mas ele oscilava muito de bons jogos e jogos ruins, e eu acho que já tinha dado tempo dele no Corinthians, né? O Corinthians ficou renovando o empréstimo dele e eu acho que realmente já deu o tempo dele de Corinthians e agora tem que renovar e contratar um volante no lugar dele. Mas comente aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!